Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando tu tá assistindo esse vídeo, mas nesse vídeo eu vou te ensinar a costurar a nossa camisa almeria. Para fazer a minha camisa almeria, eu escolhi uma viscose lá da Casa Boa Vista, nesse listrado azul com branco, que vocês têm cupom de desconto, tá? E eu vou deixar aqui embaixo. E uma coisa muito legal de falar, essa camisa é um modelo de camisa muito simples de costurar. Vocês vão ver que ela é muito mais simples do que parece. Ela parece um pouquinho difícil por ser uma camisa, às vezes a gente fica naquele receio, aquele medo de costurar uma camisa, mas ela é muito simples. Ela não tem o punho ajustado, então a gente não vai fazer um punho separado, não tem o pé de gola, ela é realmente um modelo de camisa mais despojado, tem bolsos na frente. Eu vou ensinar passo a passo de como fazer ela aqui nesse vídeo. Se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para te adquirir o molde da nossa camisa almeria e costurar com a gente. Perfeito, agora tu já tem o nosso molde em mãos, tu já imprimiu, ou no formato plotter, que vem ele praticamente em uma folha inteira ou em duas folhas e junta, ou no formato A4, que nem eu, e aí tem que unir as páginas. Eu sempre acabo unindo as páginas com fita crepe, mas dá pra fazer com cola bastão, cola líquida, fita durex, até com cola bonder, se tu quiser. A primeira etapa para nossa camisa almeria é o corte do nosso tecido. Todos os nossos moldes da plataforma tem uma flechinha no meio deles, tá? E isso aqui indica o sentido do nosso fio. Tá, mas o que é o sentido do nosso fio? O sentido do nosso fio vai nos indicar como a gente vai posicionar ele em cima do nosso tecido. O sentido do nosso fio sempre fica paralela à auréola do nosso tecido. Tá, mas o que é a auréola do nosso tecido? A auréola do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Pensem, quando a gente compra um tecido, ele já tem uma medida de largura, né? Uma largura máxima. Normalmente ali 1,40, 1,50, às vezes 1,60, mas normalmente 1,40. Ele tem 1,40 de largura. De ponta a ponta dele ficam as auréolas do nosso tecido. Normalmente, chega perto aqui para mostrar, tem essas rebarbinhas, olha. Isso aqui é a lateral do nosso tecido, que é a auréola dele. Então, a nossa auréola nada mais é do que a lateral do tecido. Beleza, então agora que vocês entenderam o que é o sentido do fio, para que ele serve e que ele precisa ficar paralelo à auréola e a gente também entendeu o que é a auréola, agora eu vou esticar o meu tecido na mesa e posicionar os meus moldes. Coisa que acontece na camisa almeria e em alguns outros moldes também, é que algumas partes vêm pela metade, como por exemplo a parte das costas da nossa camisa. Ela vem com essa parte aqui sem marcação de costura, como vem no resto, né? A margem de costura. E ela vem com um dizer, dobra do tecido. O que isso significa? Isso aqui, na verdade, é feito para economizar mais papel quando tu imprime o teu molde, porque a parte das costas, ela é espelhada. Então, essa parte aqui, a gente alinha com a dobra do tecido. Então, eu peguei aqui o meu tecido, essa viscose que eu já mostrei, dobrei ela e eu vou deixar alinhada essa parte da dobra bem aqui onde está escrito dobra do tecido. E o sentido do fio vai ficar paralela à minha auréola. Agora eu vou alfinetar e cortar tudo isso. O restante dos moldes são cortados inteiros, mas nenhum deles da camisa almeria tem essa parte da dobra do tecido, é apenas na parte das costas. Vou cortar tudo e a gente vai para a melhor parte, que é costurar. E uma coisa muito importante, não te assusta, é uma camisa muito simples de costurar. Vamos lá? Já cortamos todas as partes da nossa camisa. E agora, pra gente começar a costurar, essas aqui são as duas frentes e os dois bolsos, tá? Aqui no nosso molde da frente tem a marcação de onde o bolso vai ficar. Eu transferi essa marcação pro meu tecido. Eu tô usando aqui essa caneta mágica, que é aquelas que quando tu passa ferro apaga, mas dá pra te fazer com caneta Bic, também normal. Aí tu só vai ter que tomar um certo cuidado, porque ela não vai sair depois no tecido. Ou giz de tecido também, que sai com o ferro, tá? Como que eu faço normalmente para transferir? Tem gente que gosta de usar a carretilha. Eu nunca me adaptei bem na carretilha. Eu vinco aqui com a unha, levanto, marco com a caneta e depois eu ligo os pontos. Eu acho que esse é o jeito mais prático. Tô aqui com as duas partes
da minha frente marcadas, onde vão ficar os bolsos, e tô com os meus 2 bolsos. Eu tô usando esse tecido listrado, acabei colocando a camisa na vertical e os bolsos na horizontal para ficar mais engraçadinho. E aqui no nosso molde, em todos, vocês vão ver que tem as marcações de dobra, tá? Na barra, no punho, no bolso, na parte de baixo, todos têm essa marcação de dobra. Dobra 1 centímetro e depois dobra 3 centímetros. Mesma coisa aqui do bolso. Então, eu peguei o meu bolso e dobrei 2 vezes. Dobrei 1 centímetro e depois dobrei 3 centímetros. Eu usei a régua para vincar esse 1 centímetro e 3 centímetros e depois eu passei no ferro. Vou fazer isso dos dois lados, vincar 1 centímetro, 3 centímetros. Vou passar uma costura de pesponto aqui nessa extremidade, tá? Para fazer o acabamento do nosso bolso. E depois eu vou vir com o ferro, aqui eu já fiz para ilustrar para vocês, e vou dobrar 1 centímetro nas laterais e na parte de baixo do meu bolso. Então, essa parte aqui vai estar costurada e a gente vai vincar com o ferro, como está aqui, para aí depois colocar em cima da marcação que a gente fez e costurar partes laterais e a parte de baixo. Aqui em cima é opcional, tá? Fazer uma casinha de botão e costurar um botão, ou só colocar o mesmo botão que tu for colocar aqui no bolso. Fica um charme a mais, uma coisa a mais. Terminei aqui de fazer o acabamento dos bolsos da parte de cima, ó. Pesponto aqui na nossa dobra de 3 centímetros, né? Dobra 1 centímetro, depois dobra 3 centímetros. Fiz a mesma coisa dos dois lados. E agora eu vou aplicar esses meus 2 bolsos nas partes das frentes, que nem eu expliquei anteriormente. Então, eu já fiz as dobrinhas aqui, parte interna do bolso, de mais ou menos 1 centímetro, vinquei bem com o ferro. E agora eu vou colocar em cima das marcações para passar na máquina um pesponto em cima desse bolso. Bolsos da frente aplicados, ó, ele fica assim. Eu tô usando um tecido listrado, né, e aí por isso aparece mais. Mas se tu quisesse deixar assim e cuidasse pra ficar alinhado, fica bem legal também. Ou um tecido liso, já tô pensando em fazer uma camisa pra mim verde, tá? Porque eu acho que eu fico muito bem de verde. Agora a gente vai deixar de lado um pouquinho essas duas partes da frente. A gente vai fazer a parte dos martingales. Cacau, o que é martingale? Pois muito que bem. O martingale é a partezinha de tecido que fica sobrando no nosso braço e ele dá a volta, prende o nosso punho e normalmente tem um botão pelo outro lado, pelo lado de fora. Ele vem pelo lado de dentro, amarra o nosso punho, amarra entre aspas, e prende num botão. Inclusive, agora eu falei em amarrar, ia ficar muito bonito. 2 tiras, uma por dentro e uma por fora, e amarrar ali o acabamento do punho. Fica bem legal. Eu sempre gosto de falar em todos os vídeos que a partir de um único molde a gente consegue fazer muitas adaptações e consegue fazer muitos modelos diferentes. Então, que nem eu comentei, pegar o martingale e ao invés de fazer esse modelo com botão, fazer 2 tiras, uma pelo lado de fora, uma pelo lado de dentro e amarrar o punho para dar o acabamento. Fica super legal também. Tirar os bolsos, colocar o bolso mais para cima, o bolso mais para baixo, bolso com abertura lateral. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades a partir de um único molde. Não colocar gola, dá para fazer muita coisa. Para costurar o nosso martingale, eu coloquei ali, né, que a gente tem que cortar 4 vezes. Então, 2 vão ficar para uma manga e 2 vão ficar para outra manga. O que a gente vai fazer? Vou pegar 2 partes desse nosso martingale. A gente vai pegar essas 2 partes e unir direito com direito. Eu tomei um cuidado aqui para minha listra, né? Para minha linha que divide o azul e o branco ficar bem no meio. E aí, quando desvirar, ficar branco para um lado, azul para o outro. Mas é 100% opcional.
E a gente vai passar uma costura de um pezinho de máquina em toda essa volta. E vai deixar só essa abertura aqui, que é a parte reta, sem costurar. Então, eu vou costurar aqui laterais e esse biquinho aqui da minha flecha. E eu vou fazer a mesma coisa com os dois martingales. Costurei aqui os meus dois martingales. Ele vai ficar assim. E agora a gente vai desvirar ele. Só que antes de desvirar, a gente vai cortar aqui, ó, essa pontinha, para quando a gente desvirar não fique um volume aqui. E aqui também a gente vai cortar um pouquinho, ó, nas duas pontas. E agora a gente vai desvirar. Depois que desvirar, a gente vai passar com o ferro e ele vai ficar assim, ó, bem bonitinho. E agora, a gente vai fazer uma costura de pesponto, uma costura de acabamento em toda essa volta, sem precisar fechar aqui a nossa abertura. Então, a gente vai fazer um pesponto bem rente à extremidade em toda essa voltinha. Fica parecendo um lápis. E agora, a gente vai fazer essa costura aqui na máquina reta. Martingales costurados e com acabamento, com o nosso pesponto nos dois. E agora, a gente vai aplicar nas nossas mangas. E aqui eu fiz uma coisa muito parecida que a gente fez na parte da frente, que foi transferir a marcação do martingale, ó, aqui no molde de vocês vão ver martingale aplicado aqui. E aí tem esse quadradinho e um X, porque é exatamente essa costura que a gente vai fazer. Então, eu transferi para minhas duas mangas, tá? Lembrando que quando a gente vai cortar a manga, a frente, quando ele pede para cortar duas vezes, é para cortar de forma espelhada, porque vai fazer diferença para qual lado o martingale tá na hora que a gente vai aplicar. O martingale, ele fica um pouquinho para dentro da parte da frente, que vai encontrar aqui a cava da nossa frente. Então, vamos aplicar o nosso martingale. Eu vou fazer em um aqui e depois a gente só replica no outro. Tô aqui com a minha marcação do martingale, aqui parte da cava que vai encontrar. Nosso martingale tá aqui. E essa marcação é a marcação que a gente vai costurar ele, tá? Então, peguei meu martingale e ele vai ficar nesse sentido, para quando a gente dobrar a manga, ele dá a volta e fechar por ali. Só que, quando a gente vai aplicar ele aqui, a gente tem que colocar para cá, para cima, e vai descer mais ou menos 1 centímetro, ó. A gente vai descer mais ou menos 1 centímetro dessa nossa marcação do martingale e a gente vai passar uma costura aqui para unir o martingale na nossa manga. Depois que a gente fizer essa costura, a gente vai virar o nosso martingale para baixo e aí sim a gente vai fazer a nossa costura de acabamento. A gente vai descer um U e depois um X. Vou então primeiro fazer essa costura aqui e já volto para mostrar. Costurei então aqui o nosso martingale virado para cima. Já passei com o ferro para ele vincar, ó, passei o ferro assim, para ele vincar e esconder essa costura. E agora a gente vai passar uma costura fechando esse U, que nem eu comentei, esse mesmo U que tem aqui. Então, ele vai até aqui. Vou costurar aqui em cima e aqui embaixo. E aqui no nosso molde tem uma marcação de um X. Eu vou costurar esse X para esse martingale ficar bem firme e quando a gente virar do outro lado, tenha um X aqui. Então, o que eu vou fazer de costura é exatamente isso aqui. Vou prender o meu martingale na minha manga. Martingales posicionados. Então, acabamos de colocar nas duas mangas os martingales. E agora a gente vai começar o processo de montagem da nossa camisa, tá? Primeira etapa de todas, a gente vai pegar parte da frente da nossa camisa, onde a gente já aplicou os nossos bolsos, e a gente vai fazer o acabamento onde vão ficar os nossos botões. Vocês vão ver que no molde vai ter aquela mesma dobrinha que nem a gente fez no acabamento do bolso. Então, uma dobra de 1 centímetro e uma dobra de 3 centímetros. Eu fiz de novo com a régua e a canetinha mágica. No meu lado direito, eu já passei a costura.
Ó, já passei a costura e o meu bolso tá aqui. E no meu lado esquerdo eu já vinquei com o ferro de passar. Lembrando, o ferro de passar é o teu melhor amigo em todo o processo de costura, tá? Não existe costura feia se bem passada, se bem vincada. Então, estou aqui com a parte da frente do meu lado esquerdo e já tô com os vincos feitos. Então, 1 centímetro e 3 centímetros. E agora eu vou passar isso aqui na máquina pra gente depois juntar frente com costas para poder fazer o aplique da nossa gola. Agora, com esse acabamento feito na parte da frente, ó, aqui vai ser a parte onde a gente vai colocar as casinhas de botões e os botões, tá? E também a gente vai fazer casinha de botão lá no martingale. Mas a gente pode deixar isso pro final, a última coisa, fazer casinha e aplicar botão. A gente vai pegar a parte das costas da nossa camisa virada para cima e vamos pegar as partes da frente e vamos colocar direito com direito, tá? E aí a gente vai costurar essa parte de cima do ombro. A gente vai passar uma costura reta, aqui na reta doméstica. Eu vou passar uma costura de overlock só para limpar, mas tu pode fazer esse acabamento também com o viés do próprio tecido, ou com outro viés, ou com o zigue-zague da máquina reta, tá? E depois que fizer esse acabamento, a gente vai passar uma costura pelo lado de fora, segurando essa costura pro lado das costas, tá? Mas eu vou mostrar isso certinho na máquina. Costurei então a parte dos ombros da nossa camisa, fiz uma costura reta na máquina doméstica e passei a overlock apenas para limpar essa costura. Mas de novo, dá para fazer com viés, com zigue-zague da máquina reta, dá para deixar uma sobra maior e fazer uma costura francesa também. E agora eu vou fazer o acabamento dessa costura para deixar ela mais firminha. Ó, aqui eu tô com ela virada de frente para vocês, certo? Essa costura aqui que a gente fez do ombro, a gente vai colocar ela para esse lado aqui, que é o lado das costas. E vamos passar uma costura para prender essa costura aqui para baixo, ó, aqui para as costas, pro lado das costas, tá? E a gente vai passar uma costura bem rente à costura que a gente fez para unir as peças, para deixar essa costura firme. Então, na máquina reta, passar uma costura reta apenas para unir. Vou costurar aqui e já mostro para vocês como fica. Sempre cortando bem os excessos de linha, para deixar o nosso acabamento ainda melhor. Então, essa costura vai ficar assim, virada para o lado das costas. Depois que a gente passar o ferro, ela vai ficar com um acabamento ainda mais bonito. E depois dessa costura, a gente vai começar a parte da gola. Já vou explicar para vocês. Vinquei com o ferro de passar essa costura que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó. Ela fica bem assentada nos dois ombros. E agora a gente vai deixar essa parte da nossa camisa um pouquinho de lado aqui na mesa e a gente vai pegar as partes da nossa gola. Ai, Cacá, eu não vi o pé da gola. Realmente, porque essa camisa não tem pé da gola e nem punho separado da manga, porque ela é um modelo mais despojado e muito mais simples e fácil de costurar, tá? Então, a gola vai direto na camisa. Vamos então pegar as nossas duas partes da gola, unir elas direito com direito e a gente vai passar uma costura para unir e depois a gente vai desvirar. Então, essa parte que tem a pontinha mais sobressalente, a gente vai costurar essa lateral, toda essa parte de cima até a outra pontinha e costurar a parte de baixo, aqui é a outra lateral, né? Essa parte aqui a gente vai deixar em aberto pra gente poder desvirar a nossa gola e aí sim poder aplicar na nossa camisa. Com um pezinho de máquina, tá? De distância, que é mais ou menos ali 1 centímetro. Costurei aqui a parte da nossa gola. E antes da gente desvirar, é bom fazer esse corte aqui para essa sobra de tecido não ficar acumulada quando a gente desvirar. E aí sim, a gente vai desvirar, passar com o ferro, bem passadinho para vincar
bem essa costura, deixa ela bem aberta, deixar essa pontinha bem pontiaguda. Eu gosto de pegar, às vezes, ó, tampinha de caneta Bic, qualquer caneta, né? Que tenha uma pontinha assim, e aí eu coloco aqui pra deixar bem pontiagudo. Cuidado pra não usar alguma coisa muito fina, porque vai acabar furando o tecido, e aí às vezes estraga mesmo. Ó, e aí a minha gola vai ficar com essa pontinha bem fininha, ó. Bem pontiaguda. E agora eu vou passar no ferro de passar, e eu já volto. Passei o ferro aqui na nossa gola, que nem eu comentei. Eu coloquei a câmera nesse ângulo que eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Agora a gente vai aplicar essa nossa gola aqui na parte da nossa camisa, na parte da gola da camisa. Uma coisa legal para falar é que essa gola do nosso molde é uma gola bem curtinha, se vocês forem ver, né? Ela é bem curta, ela tem 3 dedos. De novo, de um molde dá para fazer muitas adaptações. Uma outra ideia que eu tive aqui, fazer essa gola bem alta, bem max, porque tá super na moda. Inclusive, eu acho que a próxima camisa que eu for fazer nesse molde, que eu comentei que eu quero fazer no verde, eu acho que eu vou fazer sem bolso, com o manguelite de amarrar e uma gola bem larga, para quando ela ficar abertinha aqui, deixar o primeiro botão aberto, ela ficar bem largona, eu acho que vai ficar bem legal. Mas o modo de montagem é exatamente o mesmo, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai unir a nossa gola com a parte da nossa camisa. Tá, mas como a gente vai fazer isso? De uma forma super simples, tá? Não vamos nos desesperar. Eu vou usar de novo a minha canetinha mágica, mas se tu quiser pode ser com alfinete ou nem usar também. Primeiro de tudo, tem que definir qual lado vai ficar para fora, qual lado vai ficar para dentro. Se tu usou o mesmo tecido para os dois lados da gola, não vai fazer diferença, que é o meu caso. Mas a gente sempre vai colocar direito com direito. Então, digamos que a nossa gola tá em pé aqui. Quando a gente fecha a nossa camisa, sem a gola estar dobrada, ela tá em pé. Esse é o nosso lado direito e esse é o nosso lado direito. Então, ela precisa ficar assim. Eu vou pegar alfinete também para me ajudar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar o meio e vou descobrir onde é o meu meio da gola. Então, esse aqui é o meio da minha gola. E vou fazer a mesma coisa aqui na minha camisa. Vou descobrir o meio dela, que é aqui. Marquei dos dois lados aqui pra gente conseguir enxergar. Primeiro, eu vou abrir essa parte da minha gola, tá? E eu vou alinhar aqui meio com meio. Só desse lado aqui, tá? Que vai ficar direito com direito. Então, eu vou alinhar, vou colocar um alfinete. E agora, eu vou trazer essa minha pontinha, ó, eu vou abraçar a parte da camisa até essa parte aqui, que é o acabamento de um dos lados da frente. Ó, e a costura da minha gola vai ficar bem paralela a esse acabamento aqui. E vou também colocar um alfinete. E agora eu vou alfinetar esse caminho aqui que sobrou e vou fazer a mesma coisa do outro lado com o alfinete e alinhando ponta da gola com a ponta da frente ali da minha camisa. Então, agora eu vou juntar, ó, aqui já tá alfinetado, apenas esse lado aqui, e agora eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Então, vou colocar aqui ponta com ponta, vou alinhar bem aqui, ó, na costura e vou alfinetar. E esse processo que vai deixar a nossa frente e costas da camisa embutida na gola. Perfeito, alfinetei aqui e agora eu vou passar uma costura prendendo tudo isso, apenas com esse lado de dentro da gola, tá? E aí depois a gente vai fazer a costura que vai embutir tudo isso dentro da gola. Fiz então essa costura que eu falei da gola, prendi apenas um lado da gola, perfeito. E agora a gente vai fazer mais uma coisa antes de fazer o acabamento todo aqui da gola. Eu fiz de um lado, aqui, esse acabamento, e agora eu vou fazer do outro aqui com vocês.
Então, depois que a gente faz essa costura, ela fica assim, ó, pelo lado de dentro, tá? E agora a gente vai embutir essa parte da camisa, esse aqui é o lado interno da camisa e esse aqui é o externo. Aqui tá horrível esse acabamento, né? Então, a gente vai desvirar ele, o lado da costura, e a gente vai, ó, abraçar a gola no acabamento da frente, ó. E a gente vai repetir a mesma costura que a gente fez na gola com o acabamento da frente, só que com o outro lado da frente. Então, a gente vai abraçar e costurar. Então, a gente vai passar uma costura aqui por cima dessa mesma costura que a gente já fez, para fazer essa parte embutida. Pode ser 5 centímetros, mas se tu conseguir fazer mais, ó, vai enrolando. Agora eu vou mostrar. Ó, eu consegui fazer bastante até, e agora eu vou puxar e a nossa camisa vai estar embutida na gola, essa parte aqui. Ó, parte da frente, parte externa, e aqui a parte interna embutida. Ó, eu consegui fazer uns 15 centímetros, tá? E agora, e do outro lado eu fiz só 5 centímetros, só para ilustrar para vocês. E dependente do quanto vocês conseguirem embutir essa costura, né? Porque uma hora vai chegar um ponto que tu não vai ter como colocar toda essa parte das costas emboladinha para conseguir fazer essa costura embutida. Não tem problema, tá? Agora a gente vai vincar com o ferro toda essa costura e esse lado interno aqui, ó, que tá aparecendo, o que que a gente vai fazer? Na hora que a gente for vincar com o ferro de passar, a gente vai simular essa costura que deixa a nossa gola embutida. Então, a gente vai dobrar pra dentro aqui e vai passar com o ferro bem rente a marcação da costura que a gente já fez. E aí, a gente vai conseguir ter esse efeito de gola embutida, porque depois que a gente vincar com o ferro, tudo isso, a gente vai passar uma costura bem rente aqui assim, ó, do lado da gola. Passei com o ferro aqui toda a parte da minha gola, assentei a costura e fiz aquilo que eu comentei pra vocês, ó. Essa parte aqui ficou aberta, eu dobrei simulando a costura e agora eu vou passar um pesponto aqui em toda essa volta, tá? Passar pesponto aqui em cima e toda essa parte é super opcional, tá? Eu não vou passar na minha, mas se tu quiser passar na tua, fica bem à vontade. Então, o principal agora é prender essa parte que ficou solta. Ó, vocês viram que eu alinhei bem com a outra costura, do outro lado da gola, ó, costura reta, nessa parte aqui, que seria, entre aspas, o nosso pé da gola, né? Pra unir aqui a gola com a nossa camisa e deixar bem bonito esse nosso acabamento. Agora que nós já temos a nossa gola aplicada na nossa camisa, a gente vai aplicar as mangas, tá? Aqui eu já alfinetei desse lado e agora eu vou colocar a manga desse lado e alfinetar. Lembram que quando a gente estava colocando o martigalho, eu comentei que o martigalho fica pro lado da frente da nossa camisa? Então, é isso que vai definir qual manga vai ficar de cada lado. Então, o meu martigalho tá pra cá, então essa parte aqui é a parte da frente, que vai encontrar essa parte da frente. Essa parte é muito simples, eu gosto de sempre juntar as duas pontinhas com o alfinete. E agora, colocar essa outra pontinha aqui. E ir alfinetando até toda a manga estar bem alinhada com toda a cava, tá? É um pouquinho chatinho, às vezes parece que não tá do tamanho certo, mas tem que ir com muita calma. Uma coisa que me ajudava muito no início também era dobrar a manga, marcar o meio, dobrar a cava, marcar o meio, para encontrar o outro ponto, o ponto médio, né, seria. Então, eu vou ir alfinetando toda a minha cava com a minha manga, vou indo de pouquinho em pouquinho dos dois lados até ficar com toda ela alfinetada. Às vezes parece que, eu acho que eu cortei o tamanho errado do tecido, eu acho que eu cortei o molde errado, eu acho que o molde não tá certo. Acontece.
mas normalmente é mais achismo da nossa cabeça, achar que não vai encaixar. A parte da manga, para quem tá começando a costurar, às vezes assusta um pouquinho para encaixar, porque são dois formatos curvos, né, que a gente tem que costurar, mas ela sempre encaixa, tá? Terminei aqui de alfinetar minha manga, então eu tenho 2 mangas alfinetadas e a gente vai fazer exatamente o mesmo processo que a gente fez aqui no ombro. A gente vai passar uma costura reta na máquina doméstica, depois uma costura de acabamento, que pode ser zigue-zague, overlock ou viés, e vamos rebater essa costura que nem a gente fez aqui no ombro. Só que nesse caso, a gente vai jogar essa costura da nossa manga, ó, a nossa manga tá aqui, e aqui tá o nosso ombro. A gente vai jogar pro lado de dentro da nossa camisa, a gente vai jogar pro ombro. Então, a gente vai jogar essa costura pra cá e vai rebater essa costura, tá? Vou costurar e volto pra mostrar como é que fica. Estamos com a nossa camisa praticamente pronta. Ó, fiz o acabamento aqui da manga com a cava que eu falei que eu ia fazer. Joguei toda a costura pra dentro da camisa, né, pro lado da frente e das costas, e fiz aquela costura rebatendo. E agora a gente vai fechar toda essa lateral. Então, eu botei aqui só pra brincar mesmo. A gente vai fechar toda essa lateral, ó, direito com direito, manga, e descer tudo isso até aqui embaixo da nossa camisa. Vamos fazer isso dos dois lados. Então, esses dois lados a gente vai fechar com a máquina reta e depois fazer uma costura de acabamento para limpar ela. Ou na overlock, ou na máquina reta com o zigue-zague, ou um acabamento de viés que fica lindo. Eu vou fazer e já mostro. Fechei aqui as laterais da nossa camisa, dos dois lados, e dos dois lados eu fiz a mesma coisa, uma costura reta e uma costura de acabamento, que no caso eu escolhi a overlock. Agora a gente vai fazer o penúltimo passo da nossa camisa, tá? Que são os acabamentos da barra. Barra e punho, desculpa. Então, a gente vai fazer da mesma forma que tá no nosso molde. Então, mesma coisa que a gente fez aqui no nosso bolso, mesma coisa que a gente fez aqui nas partes da frente. Uma dobra de 1 centímetro e uma dobra de 3 centímetros. A gente vai fazer isso tanto aqui na nossa manga, que vai ser o nosso acabamento do punho. Então, a gente vai dobrar 1 centímetro e depois vai dobrar 3 centímetros. Lembrando, no ferro de passar fica muito mais fácil. E a mesma coisa na barra aqui de baixo. Uma dobrinha de 1 centímetro e uma dobra de 3 centímetros em toda a volta. Depois disso, a gente vai para a parte dos botões. Eu já volto. Gente, resolvida a função do botão. A minha mãe foi em uma loja de aviamentos hoje de tarde. E aí ela me mandou foto que tava lá e eu, então compra botão pra mim. E aí eu fui lá buscar na casa dela agora. Já tá até de noite, tá escuro. E eu vou terminar a nossa camisa Almeria agora. Obrigada, mãe. Tô aqui fazendo as casinhas de botão. Ó, já fiz 2 aqui. Vou mostrar como eu faço na minha máquina, tá? Mas cada máquina funciona de um jeito pra fazer a casinha de botão. Então, se a tua máquina não funcionar como a minha, te aconselho a jogar no YouTube como fazer casinha de botão e aí o nome da máquina. Máquina, e aí a marca, máquina Eugene, e o nome dela, Premium Plus, número XJC. Enfim, inventei na minha cabeça. E aí, com toda certeza, vai ter algum vídeo ensinando como fazer específico para tua máquina, tá? A minha é uma Singer doméstica. Ela já veio com esse pezinho, que é o pezinho para pregar botão. Se a tua máquina veio com um pezinho desse, provavelmente funciona da mesma forma, tá? Aqui, nesse cantinho, a gente bota o botão. E botando o botão aqui, o pezinho vai mais ou menos calcular o tamanho que tem que ser a casinha do botão. Vou colocar, acho que eu vou gravar isso, fica melhor. Coloco aqui o pezinho da minha máquina, ele vai pra frente e pra trás. E aqui na minha máquina tem um push, ó. Opa, puxei no lugar errado. Fica entre esses dois plásticos, ó, tem um plástico aqui e um plástico aqui.
E isso aqui vai delimitar o tamanho da minha casinha de botão, tá? O que que eu gosto de fazer? Coloco aqui no ponto 94, o meu é a casinha de botão 94. Pra quem quer saber, essa aqui é a Singer, essa aqui é a Singer Stylist, tá? 7258, se eu não me engano. E aí aqui eu marquei as casinhas, e esse X aqui é o meio da minha casinha, onde mais ou menos eu quero. Eu desço 2 milímetros, porque é onde vai começar a minha casinha. Vou baixar, costurar. E tá feita a nossa casinha. Sei mais ou menos como funciona aqui na minha máquina, né? Fiz aqui a terceira casinha, depois eu só vou vir limpar com a tesoura. Vou fazer nas próximas marcações que eu fiz aqui pra cima. E no nosso martingale. Onde que a gente tem que fazer no nosso martingale? Bem nessa pontinha, tá? Nesse sentido, no sentido vertical do martingale. Então, ele vai ficar aqui assim. E depois a gente vai colocar o botão aqui por fora, bem nesse X do martingale. Porque aí quando a nossa manga estiver dobradinha, bonitinha, né? O nosso martingale vai fazer assim. Não dá pra imaginar agora, mas vai ficar legal. Vou fazer as últimas casinhas de botão e aí eu vou pregar os botões. Uma coisa importante antes de tu já sair fazendo casinha de botão à la louca direto na tua camisa. Testa em um pedaço de tecido. Ó, antes de eu fazer essas casinhas de botão direto na minha camisa, eu peguei o mesmo tecido da minha camisa, um retalho, dobrei ao meio e fiz alguns testes, tá? Façam testes. Finalizei aqui a parte das casinhas de botão. Ó, fiz em todos, agora eu vou limpar esses fiozinhos que sobram. E já coloquei botão no meu acabamento aqui do punho, ó, da manga. Olha que bonitinho que fica. Com a manguinha dobrada. E vou dar uma dica pra vocês sobre abrir as casinhas, tá? Tu vai pegar um alfinete, tá? E vai colocar aqui na ponta que termina a casinha. Ó. Vai colocar aqui. E aí, com o desmanchador, desfazedor de costura, enfim, cada lugar chama de um jeito, tu vai colocar na outra ponta esse desfazedor. Vai fincar, ó, vai atravessar o tecido. E aí, tu vai empurrar pra cortar a casinha. E por que esse alfinete? Porque se o teu desfazedor desmanchador tá com a lâmina muito afiada, tu vai fazer uma forcinha ou daqui a pouco tranca e aí tu faz uma força com vontade, quando tu vê, tu cortou a camisa inteira. Eu sei porque eu já fiz isso, tá? Abrindo casinha de botão, já cometi esse erro. E aí, a nossa casinha de botão fica aberta. Depois eu gosto de passar a tesoura, refilar bem esses pedacinhos de tecido. E agora eu vou abrir todas as minhas casinhas e pregar todos os meus botões na agulha, na linha, à mão, tá? Porque a minha máquina prega botão, mas eu nunca me acertei com essa funcionalidade dela. Se tu sabe fazer isso, me chama no WhatsApp e me mostra. Agora eu vou colocar algum programa legal pra ver na TV e vou pregar os meus botões do meu lado esquerdo. E se tu ficou até aqui, esse é o resultado da nossa camisa Almeria, bem despojada, com botões, acabamento em martingale que vocês aprenderam como aplicar e é super simples, uma camisa muito fácil e muito rápida de fazer. Se tu ficou até aqui e assistiu toda a aula, já me conta aqui embaixo o que tu achou. E se tu tá assistindo pelo YouTube e ainda não adquiriu o teu molde e quer costurar, vou deixar aqui na descrição o link para te adquirir o teu molde e costurar com a gente. Lembrando que a gente tem vários outros moldes na plataforma e outros modelos pra gente costurar junto. Ah, e se tu fizer essa camisa, não esquece de me mandar foto e me marcar no Instagram. Me conta o que tu achou e nos vemos na próxima aula. Beijo!